Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2025, e o nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ver aqui a conversão mais importante de todo o cristianismo, a conversão de Saulo. Vamos ver que esse Saulo já tinha sido apresentado nos capítulos anteriores, ele estava respirando ameaças e mortes contra os discípulos, é o que diz a palavra do Senhor. E ele vai até o sacerdote e pede cartas para estar ali em Damasco e pegar aquelas pessoas que estavam ali que se diziam cristãs e ali conduzi-las até Jerusalém. Para quê? Para que elas fossem presas e até mortas ali. Essa era a grande questão. Só que no caminho para Damasco, subitamente uma grande luz, um resplendor de luz do céu o cercou, diz o versículo de número 3, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ele não sabe o que está acontecendo e pergunta: quem é, Senhor? Diz o versículo 5. E o Senhor Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Perceba que Saulo, ele está na verdade perseguindo os cristãos, mas toda perseguição que é feita contra os cristãos, ela é voltada diretamente para Jesus, e Jesus está a proteger esses que falam em nome dele. Nós vamos ver que Saulo ele caiu por terra ali. O versículo 8 diz que ele, quando se levanta da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Veja que Paulo caiu ao chão e agora aquelas pessoas o levantam e o levam guiando a Damasco. Muito gosto de dizer que Paulo caiu do cavalo, mas não há uma citação de cavalo, e provavelmente aqui, como eles o guiam pela mão até Damasco, eles podiam, se caso ele estivesse cavalgando, colocar de volta no cavalo. Fica só esse adendo aí, mas ele volta ali para Damasco. Ele ficou 3 dias sem ver e fez um jejum ali, sem comer e nem beber, diz o versículo de número 9. Aí que entra outro Ananias na história. Vamos lembrar que um dos Ananias, que o livro de Atos conta, é no capítulo 5, aquele que, junto com sua esposa, foram mortos por estarem ali pecando contra o Espírito Santo, mentindo a Deus. Nós vamos ver que Ananias, ele responde: eis-me aqui, Senhor, e o Senhor dá para ele uma função muito difícil. Por quê? Porque Saulo já estava conhecido no meio cristão. Saulo era aquele que procurava matar as pessoas, procurava destruir a igreja, ele queria acabar. Ele era um fariseu, ele era um judeu extremamente zeloso e acreditava que os cristãos, ou a seita do caminho, como era chamado naquela época, veio para denegrir o nome do judaísmo, e por isso ele perseguia esse com todo o seu fôlego. Mas agora, aquele a quem ele está perseguindo, o dono da igreja a quem ele está perseguindo, aparece para ele, o lança ao chão. Ananias, ele vai ficar com medo, ele vai dizer que muitos acerca deste homem falam: quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor diz para ele no versículo 15: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Ananias cumpre ali aquele mandato, chega até Saulo, coloca as mãos sobre ele, cai escamas, como que escamas de seus olhos, ele recupera a visão e levanta-se para ter o encontro real com o Senhor. Inclusive o versículo 18 fala sobre o seu batismo ali, que provavelmente Ananias foi quem o realizou. Nós vamos ver um pouco depois alguns lapsos de tempo que o livro de Atos dos Apóstolos não revela para nós, e nós não temos como precisar tudo isso, mas entenda que houve um período em que Saulo esteve com o Senhor Jesus nas regiões da Arábia, ele esteve com o Senhor. Nós vamos ver isso quando falarmos no livro de Gálatas, um livro extremamente autobiográfico, onde Paulo conta muitas das coisas que aconteceram com ele, que não estão citadas aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas nós vamos ver no versículo 20 que logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Saulo tinha se convertido realmente. O Senhor tinha pegado Paulo de jeito, se podemos dizer assim, e transformado a mente, o coração e a vontade dele. Aquele que era um perseguidor, agora se torna um perseguido, porque vão querer matá-lo agora, porque ele está pregando o evangelho de Jesus Cristo. O versículo 23 diz
que tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas os discípulos pegam ele de noite, descem pelo cesto pelo muro, e Saulo sai ali de Damasco. Quando ele chega em Jerusalém, diz o versículo de número 26, ele procura se juntar aos discípulos, mas ali ele encontra um homem chamado Barnabé. Barnabé toma consigo e leva até os apóstolos e conta que no caminho ele vira o Senhor, ele falara e em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor. Barnabé daqui para frente vai se tornar uma espécie de mentor de Saulo. Ele vai ajudá-lo. Nós vamos ver que na Bíblia, quando um nome é citado na frente do outro, aquele nome que é citado primeiro tem uma certa proeminência sobre o segundo. Por exemplo, Pedro é sempre citado na lista dos apóstolos como primeiro, foi o líder dos apóstolos, e Judas sempre foi citado por último, o traidor de Jesus Cristo. Aqui Barnabé vai aparecer várias e várias vezes na frente de Saulo, até que ele vai tomar ali a dianteira, mas enquanto isso, alguém precisava discipulá-lo, mentoreá-lo, ensiná-lo, e Barnabé é que toma essa função para ele, e eles vão trabalhar juntos muito, muito, muito pelo reino de Deus, pela glória do Senhor, aleluia. Diz a palavra do Senhor que ali Barnabé toma Saulo e eles saem para pregar em nome do Senhor Jesus Cristo, ali falando do Evangelho de Jesus Cristo, falando do Senhor. Paulo, ele diz no versículo 29 que falava ousadamente o nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então eles levaram até Cesareia e depois enviaram para Tarso. E aí, quando Saulo sai dali? Assim, pois, diz o versículo 31, as igrejas de toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito. O Senhor, ele faz ali uma obra dupla, além de acabar com o perseguidor que era Saulo, ele se torna agora um grande pregador. As obras do Senhor são perfeitas. Por fim, nesse capítulo nós vamos ver a ressurreição de Tabita ou Dorcas, aquela que fazia muitas obras, as mulheres choravam por ela, inclusive estava ali com as roupas que ela tinha feito, e ali ela morre, diz o versículo número 37, e Pedro é chamado para ir até lá. O versículo 40 diz que Pedro sai todos, várias pessoas incrédulas estavam ali ao redor, ele ajoelha-se e ora e volta para o corpo e diz: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Pedro, Paulo vão continuar fazendo a obra do Senhor, vão continuar levando o Evangelho e mostrando realmente que Jesus é o Senhor, aquele que operou enquanto ele estava aqui na terra e continua operando depois disso, inclusive em nossos dias. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.